Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, para a gente compartilhar a palavra de Deus. Deus colocou um tema no meu coração, quero estar compartilhando com vocês. Vamos a partir do versículo 16. Você que achou, diz glória a Deus. Você que não achou, diz espera eu. Tem um pera eu ali ainda. A partir do versículo 16, diz assim: certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés num tronco. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? 31. Eles responderam: creio no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Versículo 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então levou para casa, serviu-lhes uma refeição com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Feche seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nos sustenta, nos traz luz, nos traz direção. Em nome de Jesus eu coloco diante de ti a minha vida, Pai. Sou falho, pecador, mas creio que a cruz do Calvário é o suficiente para me remir de todos os pecados. O desejo do meu coração é não atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer aqui essa noite. Prepara os nossos corações para receber da tua palavra. Abre o nosso entendimento. Que toda distração, toda preguiça, tudo aquilo que possa ser mal interpretado, que seja repreendido em nome de Jesus. Possamos, Pai, receber a palavra, que o teu Espírito possa ministrar sobre as nossas vidas, que não seja uma palestra, mas que seja o Senhor falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Galera, a palavra que Deus colocou no meu coração foi antes dele colocar para mim qual o texto base que nós iríamos conversar nessa noite. E o tema que Deus colocou no meu coração foi: nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo. E quando você para pensar nisso, é muito louco, porque a gente tem mania de comemorar o aniversário. Mas cada aniversário que a gente comemora, na verdade, a gente está mais perto da morte. Olha que coisa louca. Todo dia você está gastando 24 horas que não vão voltar mais. E você nem sequer sabe se aquelas tuas 24 horas são as últimas 24 horas que você vai ter. E você passa então a planejar a sua vida, principalmente nós jovens,
nós passamos a planejar nas nossas vidas como se tudo estivesse no controle das nossas mãos e como se a gente fosse morrer velhinho, sentado numa poltrona, perto dos 153 anos, assistindo Faustão, que vai estar vivo ainda, aquele homem não morre. Amém? Mas, na verdade, aqui Paulo e Silas estavam num contexto diferente do nosso. Paulo e Silas, eles estavam numa cadeia, presos, uma cadeia de segurança máxima da época, presos, só que existia um contexto por trás disso. Se você pegar no versículo 12, no capítulo 12, versículos 1 e 3, diz que começa uma perseguição contra a igreja de Deus. E discípulos passam a ser assassinados, eles passam a matar discípulos do Senhor Jesus. Diante desse fato, então, Paulo e Silas são presos, primeiro açoitados, depois presos, no lugar de uma segurança máxima lá, um calabouço, e de repente, eu imagino que na cabeça deles vinha, o nosso final vai ser o mesmo final de Tiago, que há 4 capítulos atrás da Bíblia, foi morto à espada. Entenda que Paulo e Silas percebiam que eles estavam de repente no final da vida deles, independente da idade, independente da crença, independente daquilo que Deus estava movendo através das vidas deles. Eu acredito que eles, diante daquela situação, pensaram: Tiago foi encontrar com Jesus e eu acho que agora é a nossa vez. Tem um versículo em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Você nem sabe o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina, que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Cara, a gente tem uma mania de planejar as coisas, a gente tem uma mania de planejar, de sondar, de sonhar, e isso não está errado. Mas a palavra de Deus diz que o coração dos homens fazem planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. E muitas vezes a gente se perde no futuro e a gente não tem noção do quão breve pode ser esse futuro. A gente planeja a nossa vida e isso nos permite afolgar em alguns momentos da nossa história e a gente de repente não sabe que na verdade o tempo que nós teremos é um tempo muito breve. Queria passar um vídeo para vocês que fala um pouco sobre isso. A morte não é uma tragédia. Tá tudo no esquema aí, Isaac? Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão, um senhor é atropelado por um táxi, a biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias nossos planos são os mesmos. Trabalho, almoço, trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos: que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes, hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego, um dia eu digo que eu gosto dela, um dia eu faço essa viagem, um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu.
Tragédia é quando a gente não viveu. E eu queria adicionar, tragédia é quando a gente não viveu aquilo que Deus tinha para que a gente vivesse nessa terra. Se você viver e não viver aquilo que Deus tem para você, você vai ser como um pássaro numa gaiola. Mas você já nasceu nessa gaiola e de repente você nem sabe o que é viver em liberdade. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. Se você viver e de repente não viver aquilo que Deus tem para você de fato, você vai ser como um leão que foi criado como um gatinho. Você nunca vai desenvolver o potencial real que Deus tinha para a sua vida. Mas, você precisa entender que você está morrendo. Todos os dias o teu corpo está se deteriorando. Todos os dias células estão morrendo. Todos os dias você se aproxima mais de um dia ao qual alguém vai gritar: a senha é tua, partiu. Nós jovens, nós não pensamos nisso, né? Imagina só eu virar para o Luan e falar: Luan, sexta-feira vai fazer o quê? Pô, sexta-feira eu vou morrer, velho, não vai dar para sair e tal. A gente não tem esse plano. Aí você pode falar para mim: mas ninguém planeja isso. Eu vou te contar, já contei aqui essa história. O meu bisavô planejou a morte dele. O meu bisavô, ele dizia que o objetivo dele era chegar nos 100 anos, né? E quando ele tinha 99, ele falava: chegou nos 3 dígitos, para mim tá bom. Tá certo que o homem já estava fazendo hora extra há um tempo, né? Mas ele conseguiu, fez 100 anos, a gente fez festa de aniversário, meu pai colocou um boné para ele, boné, Zeca 100 anos, colocamos nele, a gente ajudou muito ele. Quando ele tinha 99 anos, eu não deixava ele levantar a mão nem para pedir suco, velho, porque se ele fosse levantar a mão para pedir suco, Jesus já puxava. Então quando ele ia ler, eu já, deixa, eu pego. Não levei na montanha russa, imagina, 99 anos, Jesus já, vem. Mas ele planejou, 100, quando eu fizer 3 dígitos é o suficiente. Deus foi bom com ele. O homem ainda fez 101 anos. Aí o meu pai quis economizar um pouco, acredito eu, e colocou o boné dele assim: Zeca mais que 100. Até os 200 valia o boné. E ele faleceu com 101 anos. Mas a questão é, nós estamos morrendo. O fato de nós estarmos morrendo, e eu aprendo com esses discípulos, que nós precisamos viver com um propósito. Viver sabendo o porquê que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou por mim e por você. E não existe um propósito maior do que libertar vidas. Nós começamos lendo um texto onde eles estavam numa cidade e oraram para que uma moça fosse liberta de um espírito imundo. E essa moça foi liberta. Ali eles estavam cumprindo o chamado de Deus. Deus chamou a mim e a você. Deus libertou a mim e a você, para que hoje nós pudéssemos anunciar o evangelho de libertação às pessoas. Outra coisa que eu vejo no texto, no versículo 20 do capítulo 16 que lemos, olha o que diz aí: e levantou os magistrados e disseram: esses homens judeus estão perturbando a cidade. Para aqueles caras, eles estavam perturbando a cidade. No versículo 21 diz assim: propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Deus quer que eu e você vivamos uma vida de liberdade para libertar. E isso automaticamente vai fazer com que você provoque o império das trevas. Se você vive segundo aquilo que Deus tem para você, você proclama liberdade nessa terra. E automaticamente você vai perturbar o sistema que está aí fora. Você vai incomodar o sistema que está aí fora. Não, o mundo não te ama, porque o mundo é trevas e você é luz. E se o mundo te ama, deixe a pequena luz de Cristo brilhar em sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que segue a Cristo piamente, certamente padecerá perseguições. Está no pacote. Aquele que renuncia, aquele que deixa pai, mãe, irmão, irmã, receberá 100 vezes mais nessa terra, e com ela perseguição. A perseguição está no pacote do cristão, mas os discípulos aqui, eles entenderam que mais importante do que ficar de boa na lagoa, se eles iam ou não sofrer perseguições, eles queriam viver com o propósito de libertar vidas. Nós estamos morrendo, e a grande questão é: por que nós estamos vivendo? Por quem nós estamos vivendo? Para ganhar dinheiro, para ficar rico, para comprar um carro. Algo que eu aprendo com esses discípulos é que nós devemos ser imparáveis,
Pare para pensar que os discípulos estavam pregando a liberdade, pregando Jesus, anunciando que Jesus era o Senhor, que Ele era o Salvador. E o contexto inicial era eles nas ruas pregando o Evangelho. O contexto muda. Eles são colocados dentro de uma cadeia, eles apanharam. Eles são colocados numa prisão, e uma prisão subterrânea, a mais difícil de ter fuga. Mas ali naquele lugar, o panorama do lugar não tirou o foco deles. Eles sabiam que o propósito de Deus era que eles pregassem Jesus Cristo. Quando eles estavam livres nas ruas, eles anunciaram que Jesus era o Senhor. Quando colocaram eles numa cadeia, eles continuaram anunciando que Jesus é o Senhor. Muitas vezes nós nos deparamos nas nossas vidas em prisões, talvez não prisões físicas, mas prisões em que nós nos vemos em situação de impotência. Nós não temos o que fazer diante da situação, né? Eu estou vendo aqui o Yuri aí com a gente, está lesionado. Se for perguntar para ele, ele não queria estar lesionado, queria estar jogando a Libertadores, queria estar trabalhando, mas é algo que aconteceu, e a gente se vê numa prisão, a gente se vê numa situação de impotência. Só que eu quero te convidar a transformar essa prisão em púlpito. Eu quero te convidar a transformar essa prisão no teu quarto de oração. Eu quero te convidar a te transformar essa prisão num lugar de adoração e não num lugar de murmuração. Porque você vai passar um tempo nessa prisão. Você vai passar um tempo sem poder fazer nada. A questão é, o que você vai fazer diante do seu tempo? E lembre-se, você está morrendo. Você não sabe qual é o último dia. Você não sabe qual vai ser a última canção que você vai cantar. Eu não sei quais foram as canções que eles estavam cantando ali na cadeia, mas eu quero tocar umas músicas aqui. Eu não sei tocar violão, gente, entendeu? Não sei, então já me desculpa aí quem toca, que eu só dou orelhada, entendeu? A nota é sol maior com baixo em mi com a minha tia de tanga. Eu toco sol, irmão. Toca sol que entra. Vai que vai. Mas eu entendo que esses discípulos, eles tiveram um período de evolução, de luta. Eu entendo que esses discípulos, eles tiveram aulas de lutas, aulas de dificuldade. E ao longo da história eles vão ficando um pouco mais calejados, né? Então eu fiz uma programação do culto lá, Moisés, mais ou menos assim, eu acredito que foi. No começo eles cantavam umas músicas mais melancólicas, depois foi melhorando a coisa, entendeu? E eu acredito que nesse estágio aqui os caras já estavam celebrando, já estavam num nível que, sabe que eu tenho pai, sabe? Não estava mais ou menos assim? Mas eu acredito que de repente eles começaram a tocar algo parecido com isso aqui, ó. Jesus, velho, está muito alto, vai aparecer todos os erros, velho. Tá dando para escutar, gente? Eu vou abaixar mais. Está difícil, mas tu és Deus de impossíveis. Eu não vejo, mas eu só preciso crer. Só uma palavra tua transformou trevas em luz, minha escuridão irás iluminar. Tenho fé e o mal não me atingirá. És meu abrigo, descansarei. És meu refúgio, em ti me renovarei. És minha força na fraqueza, Jesus minha riqueza. Em ti me alegrarei. És meu abrigo, descansarei. Tu és meu refúgio, em ti me renovarei. És minha força na fraqueza, Jesus minha riqueza.
em ti me alegrarei. Eu acredito que primeiro eles estavam cantando meio assim, né? Meio mais para baixo assim. Mas depois eles começaram a ter uma pegada com Deus maior. E aí eles começam a ver quantas vezes Deus já livrou eles, quantas vezes Deus já visitou eles, quantas vezes Deus fez as coisas acontecerem independente das circunstâncias. Aí muda o nível de música. Não é mais alguém falando: Senhor, vem me ajudar, pelo amor de Deus, que a batata está assando. O negócio já é uma adoração de satisfação. Suficiente, não tenho nada além de ti. Suficiente, não quero nada além de ti. Só o Senhor me satisfaz, só no Senhor encontro paz. Só o Senhor me satisfaz, só o Senhor encontro paz. Não quero ouvir outra voz, não quero entrar noutro caminho. Já não temo amanhã, sei que não estou sozinho. Não quero ouvir outra voz, não quero entrar noutro caminho. Já não temo amanhã, sei que não estou sozinho. Suficiente. E aí já é um momento que vem os perrengues, velho. Você já chama ele de você? Você fala: que perrengue, que eu vim aqui e tal. E aí você começa a chegar na paranoia, cara, na loucura da pregação que diz: tende por motivo de toda alegria quando passares por tribulação. Aí você fala: meu, motivo de alegria passar por tribulação, o que é isso? Sabe o que é isso? Eu entendi isso. Isso é o seguinte: a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se o perrengue está vindo, o perrengue vai embora, amém? Agora você vai esperar murmurando ou adorando? A palavra de Deus diz que muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livrará de todas elas. Aí você fala: mas o gigante é muito grande. Glória a Deus, você vai ser campeão do UFC. Se ele fosse pequenininho, você não ia aparecer em lugar nenhum. Mas Deus manda um gigantão grandão, que quando você derrota, sai lá no Globo Esporte, sai lá, as coisas acontecem. E aí você começa a chegar nesse nível de falar: mano, eu estou na prisão, mas Deus é Deus, sabe que eu tenho Pai. E aí você já começa a tocar umas músicas mais diferentes aqui assim, ó. Isso aqui o pessoal da Até Quinta conhece, então vocês ajudam no refrão, que minha mãe tá aí, velho. Entendeu? Ajuda aí. O Senhor é o meu refúgio, socorro bem presente na tribulação. Jesus minha fortaleza, e nele vencerei qualquer situação. Eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei. Tem música, a letra está no GC porque eu também não sei, eu estou lendo aqui. O Senhor é o meu refúgio, socorro bem presente na tribulação. Jesus minha fortaleza, e nele vencerei qualquer situação. Eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei. Ainda que trema o meu chão, que as ondas das dúvidas venham bater, ainda que pareça em vão, vai valer a pena, pois sei vou vencer. Ainda que ouça um não, o deserto serve para te conhecer. Sei que Deus proverá o pão, e toda essa luta me fará crescer. Jesus é a luz que me guia,
caminhar, és meu respirar. Jesus é o sol que me aquece, faz quem enriquece, água pra saciar. Aí minha mãe falou que tem que esse A tem que ser bem jogadinho assim, entendeu? Senão não fica legal, minha mãe falou. Então ajuda a fazer o A bem jogadinho, vamos lá. Jesus é a luz que respirar segura. Jesus é o sol, água pra saciar. Jesus é. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, mano, quando você estiver na prisão, em vez de você colocar raça negra e ficar lá escutando raça negra, preciso de você, estou cansado de sofrer, desesperado, você vai escutar uma música de Jesus, entendeu? Você vai orar, falar de exaltação, vamos que vamos. Enfim, outra coisa que eu aprendo com essa passagem é que era tão firme os propósitos de Deus na vida desses caras, que os discípulos, quando eles adoraram a Deus, terremotos aconteceram, coisas aconteceram, e eles ficaram livres. As algemas se quebraram, as portas se abriram e eles fugiram. Foi isso? Não, eles permaneceram ali. Olha só que coisa louca. O cara estava preso, mas ele entendeu que o propósito de Deus naquele lugar era falar de Jesus. De repente o cara é liberto, e o que ele faz? Ele fica ali para falar de Jesus. Ele estava livre fisicamente, mas ele estava preso ao propósito de vida ao qual Deus o designou, anunciar a palavra de Deus. Quando ele se viu livre, quando ele se viu podendo fugir, ele olhou para um carcereiro que estava querendo se matar. Ele falou: não posso ir embora, eu não posso deixar esse cara aqui, eu não posso permitir que esse cara se mate, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu sei que eu não vivo para ganhar dinheiro, eu sei que eu não vivo para ser o maior empresário do planeta Terra, para ter uma Ferrari fura até o pneu também, gente, igual. Esses dias eu vi um jogador de futebol reclamando da BMW, que estava dando ruim lá na BMW. Falei: por isso que eu não compro BMW, o negócio quebra. Agora, o propósito deles era tão firme no coração deles, que quando eles se viram livres, eles falaram: não vamos embora não, vamos ficar aqui. Sabe o que é mais louco? O carcereiro pegou na espada para se matar, e aí Paulo falou assim: ei, fica tranquilo, tudo vai ficar bem, não vai dar ruim não, precisa se matar, quer saber? Está todo mundo aqui, os presos não fugiram não. Mano, para mim, é o melhor ministro de louvor, de adoração, é para mim Paulo e Silas. Imagina, você está tocando na cadeia um louvor, que eu não sei qual é, mas está tocando na cadeia um louvor, acontece terremoto, as portas se abrem, os portões se abrem, os caras tudo sem algema, mas os caras falam: não, eu quero ficar aqui. A presença de Deus foi tão real nesse lugar que eu não quero fugir não, eu quero ficar aqui. Eu tenho uma tese, que a música que eles começaram a cantar depois que tudo se quebrou, né, eu imagino os presos lá cantando: uma coisa vou deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Cara, algo aconteceu que os caras não fugiram, eles preferiram ficar ali com Paulo e Silas do que vazar. Algo aconteceu que Paulo e Silas, no lugar de ir embora, eles falaram: não, vamos anunciar a palavra de Deus. Os teus problemas pessoais não podem superar os propósitos que Deus tem na sua vida. Olha o que diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por suas manifestações e por seu reino, eu o exorto solenemente. Olha o que ele diz agora: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Irmão, o evangelho não nos convida a ficar de folga diante dos perrengues da nossa vida. Gabriel estava desempregado, não vai, está de folga agora, Gabriel, não vem mais ministrar o louvor, porque está desempregado, fica em casa lá, no momento de melancolia, chorando lá, você e a Bia.
E engordando, porque ficar em casa com a Bia, né, vai fazer aqueles rangos que ela faz lá, né? Gabriel não ia nem conseguir voltar para o culto. Mas o nosso problema pessoal, ele não sobrepõe o nosso chamado. Pelo contrário, a palavra nos exorta e diz: olha, pregue em tempo e fora de tempo. Está tudo bem? Pregue. Está tudo ruim? Pregue. E sabe o que é mais louco? Talvez as pessoas te ouçam mais quando está tudo ruim do que quando está tudo bom. Porque quando está tudo bom, os caras falam: também? Olha lá, o Juninho. 11º andar, 11º? 11º andar, vista para a praia, varandinha, dorme de janela aberta. Netflix já tem lá já? Ainda não? Tá chegando. Mas quando tudo vai ruim, tudo está quebrando, as pessoas começam a observar e você começa a entender que você tem que anunciar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. E aí é muito louco, porque o carcereiro, ele pega a espada para se matar, e Paulo diz: ei, não faça isso, nós estamos aqui. Jesus chamou a mim e a você, para que a gente saia daqui, saia da igreja. A igreja é muito importante. A igreja no original significa eclésia, que significa lançados para fora, chamados para fora. Você tem que estar dentro da congregação, mas Deus quer nos convidar para que nós sejamos luz lá fora. Então quando você sai daqui cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa ir lá fora, olhar para as pessoas e falar: ei, não se mate, eu tenho o que você precisa. Eu vivi uma experiência que a gente estava na praia, não lembro quem estava comigo, mas eu acho que estava o Moisés, o Gabriel estava também. A gente estava fazendo um louvor na praia, atrás da concha acústica, tocando violão, nós para nós ali, adorando a Deus. E foi muito louco que passou um mendigo. Você estava, né, Gabriel? Passou um mendigo, sentou do nosso lado. Eu confesso que quando o cara sentou, eu já senti vontade de pregar já, porque para mim, se tiver meia pessoa, já vira culto já, eu já quero abrir a Bíblia já. Aí quando ele sentou ali, eu já falei: eu vou pregar para esse homem. Daqui a pouco passa um outro cara, convidativo assim, a gente estava sentado assim, ele passou assim, ó. Tipo assim, me leva que eu vou, sonho meu, né? Aí eu falei: ó, senta aqui com a gente. Aí ele, em vez de sentar aqui, ele sentou no banco lá longe. Eu falei: não, senta aqui. Aí eu já pensei comigo: meu irmão, tá lotado o culto aqui já. Tem 2, velho. Já tem 2. E eu lembro que a gente cantou aquela música Para Que Entre o Rei. É uma das únicas que eu sei tocar no violão. Aí a gente estava tocando essa. Aí eu falei da palavra de Deus em cima dessa canção. E nós oramos e estávamos encerrando. E o rapaz virou para mim, para o Gabriel, para o Moisés, e falou: olha, eu estava lá na beira d'água, eu já tinha gravado já tinha se despedido da minha família, eu já tinha gravado um vídeo, e eu estava indo me matar. Mas lá na água, eu ouvi um som. Eu falei: não, eu quero ouvir isso aí. E quando a gente chegou aqui, eu ouvi a canção, ouvi a palavra, e hoje eu estou voltando para os caminhos do Senhor. Eu quero levar Deus a sério. Eu não estou contando isso, irmão, para que você fale: o Adam, o super-homem gospel, né, a última Coca-Cola do deserto, a última traquinas do pacote. Irmão, para te falar a real, eu não queria nem estar naquele lugar terça-noite. Não queria nem estar ali. Eu queria estar em outro lugar. Eu me lembro de uma vez que eu fui correr com 2 caras. Falei: eu vou lá para correr para a resenha. Quando chegamos na praia, tinha um tumulto de polícia, e eu pensei que alguém tinha assaltado alguém, e o cara tinha entrado na água, porque eu via que tinha um cara dentro d'água. E quando eu cheguei perto, tinha uns 3 jovens chorando. Quando a gente chegou perto deles, eu perguntei: o que vocês estão chorando? Meu pai está tentando se matar. Falei: então vamos orar aqui. Nós fechamos a roda e começamos a orar. E eu: traz esse cara de volta, Deus, em nome de Jesus. E dentro de mim eu pensava: e traz mesmo, senão eu vou ficar envergonhadão aqui. Falava: Satanás está repreendido em nome de Jesus. E eu falava: Deus, o que eu vou falar se esse homem morrer? E quando eu terminei de orar, esse cara estava voltando. E eu dei um abraço do cara. O cara era grande, hein, velho? Só faltou eu recepcionar ele assim: calma, amigo. Porque se ele quisesse com força morrer, ele morria e me matava junto assim. O cara era grande. Aí eu abracei ele, comecei a falar um monte de coisa com ele, mas eu percebia que o cara estava em estado de choque, não conseguia me entender. Isso foi numa terça-feira, numa segunda-feira. Na quarta-feira a gente estava num evangelismo de praia e eu estava apresentando as mímicas. Quando eu larguei o microfone para começar a mímica, o mesmo cara, estava no canal 2, isso aconteceu no canal 4, estava no canal 2, encostado de bicicleta, virou para mim e falou assim: você me abraçou ontem, você orou por mim ontem. O cara estava em casa e falou que do nada deu vontade de andar de bicicleta. E aí a gente pôde conversar,
ele começou a vir na igreja. Segunda-feira agora eu estava fazendo a live do Praticai, momento propaganda, toda segunda-feira, 12h15, almoçando com Jesus. A gente estava fazendo a live e um cara escreveu: ora por mim, porque eu estou pensando em chutar tudo, em desistir. E aí eu comecei a conversar com ele, ele escreveu: olha, talvez seja a minha última conversa. E aí a gente começou a orar, eu joguei no grupo lá da galera do Até Quinta, a gente começou a orar pelo cara. No dia seguinte, 2 dias depois, o cara já estava com um bigode feio assim, ó, postando no Facebook: não desista diante das lutas da vida. Eu falei: glória a Deus. O que eu quero dizer para você? O bigode estava feio, irmão, estava feio. Quase que eu falei: irmão, você quer vida? Tira esse bigode. Tava zoadinho. Aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque a criação está desesperada, as pessoas estão morrendo. E a grande questão é: o que você tem feito com Jesus que está dentro de você? Você precisa sair daqui e falar: ei, não se mata não, eu tenho o que você precisa. Ei, não peca não, não peca não. Isso aí vai custar caro, sai daí, larga. Você precisa sair daqui e falar para as pessoas: olha, você vai vencer, eu venci. Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Mas você precisa gritar: não faça isso, nós estamos aqui. A Bíblia diz que o carcereiro pediu a luz. Cara, as pessoas estão clamando pela luz. As pessoas não conhecem a luz. Em um texto, Jesus disse: enquanto eu estiver aqui, eu serei a luz do mundo. E depois que Ele morreu e ressuscitou, eu e você somos convidados a ser luz nas trevas, a ser a luz desse mundo que vai levar as pessoas até Jesus. Mas você precisa investir em vidas. Você precisa investir naquilo que vale a pena. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 17: assim digo a vocês, no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Sabe qual é o problema do cristão hoje em dia? É que a gente se perde na inutilidade. A gente não vive às vezes na prática do pecado, a gente não vive às vezes no mundão, mas a gente perde tempo com coisa inútil. A gente fica lutando para saber o que a gente pode fazer e ainda assim a sociedade evangélica brasileira nos chamar de cristãos. E aí a gente perde um tempão fazendo coisa nenhuma. A gente perde um tempão fazendo coisa que é inútil. Aí você vai virar para mim e falar assim: eu sou o maior colecionador de jogos de botão, né, do Corinthians. Eu falo para você: pô, da hora, velho. Fico imaginando você sendo puxado por Jesus hoje, Jesus pegando para você e falando: e aí, mano, o que você tem para apresentar diante de mim? Jesus, minha coleção de botão dos bagulho do Corinthians. É lógico que isso é herege, porque se você torce para o Corinthians, você nem para o céu vai. Estou brincando, calma, gente. Uma vez eu estava dando uma palestra, eu falei: quem é santista aqui? Aí essa geração, né, Robinho, Neymar, né, os caras: não sei o que. Quem é São Paulino? Os caras mais tímidos, né? Tá a Cris, né? Aí, nós aqui e tal. Aí eu falei: quem é palmeirense? Mano, tinha um maluco na primeira cadeira assim: eu! Sozinho. E aí eu falei: outro time grande de São Paulo, quem aí torce pro Guarani? Aí os corintianos já ficou invocado, né? Falei: tô brincando, quem torce pro Corinthians, moleque? Eu, e aí? Qual é o problema? Falei: não, tamo junto. Mas o mundo está clamando por luz, mas a gente precisa parar de gastar tempo com coisa inútil. A gente canta aqui: nós somos teus ministros, queremos queimar. Mas quando a gente entra no Facebook da pessoa que está falando que queremos queimar, ela está queimando o filme de Jesus. A gente canta: queremos queimar, mas quando a gente às vezes tem que abrir mão de um horário de almoço para poder tirar um cochilo, a gente não abre mão para conversar com alguém que precisa, para trocar uma ideia com quem precisa. O que a gente tem feito? A gente está morrendo. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. A gente precisa viver com um propósito diferente dos gentios, com um padrão diferente dos gentios, com pensamentos diferentes dos gentios. Nós precisamos investir em coisas eternas. Existe uma frase de C.S. Lewis que diz que tudo aquilo que não é eterno é inútil. Tudo aquilo que não é eterno é inútil. Como é que é o nome dessa frase? Eterna e boa, garoto. Obrigado, velho. Produção, como é que é? Tudo aquilo que não é eterno é infinitamente inútil. Aí você fala para mim: beleza, Ada, eu vou investir no que é eterno. O que é eterno? Duas coisas: Jesus e vidas. Jesus e vidas. Você precisa acordar e investir a tua vida em Cristo.
ter comunhão com Deus, estar mais preocupado em se relacionar com Deus e zerar aquilo que Deus quer falar com você através da palavra, do que em zerar o teu WhatsApp. Está mais preocupado em aparecer no perfil de Jesus Cristo, na timeline de Cristo, e Cristo fala: olha, troquei ideia com ele hoje, do que procurar qual é a foto que você vai postar no dia. Em Atos 16, capítulo 30, diz assim: então levou-os para fora e perguntou ao Senhor: o que devo fazer para ser salvo? Aqui os discípulos passam então a investir naquilo que é eterno. Aí você fala: mas Adam, você está falando para mim que eu tenho que abrir mão dos meus planos, que eu tenho que abrir mão da minha vontade, que eu tenho que abrir mão dos meus sonhos para viver em função daquilo que é eterno? Jesus e vidas. Meu querido, bem-vindo ao cristianismo. O cristianismo é nada mais do que você viver por aquele que morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou. A grande questão é: quem é você diante de Jesus? Um grande empresário? O melhor aluno da classe? A moça que tem mais sapato no armário? Não tem nada de errado nisso, mas a grande questão é, espiritualmente falando, o que você tem feito? Você tem sido luz? Você vai falar para mim: Adam, mas eu vou gastar minha vida todinha então nisso aí? Isso é cristianismo. Você vai se doar para Deus, você vai se doar para as pessoas, você vai provar o teu amor, gastando o teu tempo com aquilo que é eterno. E sabe o que vai acontecer? Cara, você vai viver a melhor vida que você pode viver nessa terra. A palavra de Deus diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Ou seja, todos os dias nós temos um convite do Espírito Santo de Deus de mergulhar em Cristo Jesus. E mergulhando em Cristo Jesus, nós vamos descobrir, nós vamos ter revelações do que Deus tem para nós nesse dia. E nós vamos passar a viver o melhor de Deus na terra. Jesus, ele disse que aquele que procurar achar a sua vida, ele vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, ele vai achar. Qual é a perspectiva que você tem dentro de ser finito, dentro de estar morrendo, que você na tua limitação vai conseguir ser plenamente feliz sozinho, com os teus planos, com a tua vontade? Meu querido, o cristianismo te convida a abdicar dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus desejos, para viver os planos de Deus, os sonhos de Deus, os desejos de Deus. Mas pare para pensar, não é o Adam, doutor, mestrado, vice-deus, que está falando para ele mesmo: Adam, você é muito bom, sabe muito das coisas, mas eu vou entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus aí tem talento esse menino, tem um jeitinho para as coisas, já fez uns negócios interessantes. Então, Adam, não fica triste comigo, que a tua vida, eu estou falando com o meu espelho, tá? A tua vida eu vou entregar para Jesus. Não é isso. O Adam limitado, pecador, falho, que não sabe nem o que tem na cantina para vender no final do culto, eu não sei, e Jesus sabe. Eu vou abrir mão de controlar a minha vida para que Deus possa controlar a minha vida. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele sabe de todas as coisas. Mano, não dá nem para brincar de pega-pega com Jesus. Não dá, não tem como. Ele sabe o lado que você vai esquivar e te pega, velho. Imagina Jesus na infância brincando esconde-esconde, pelo amor de Deus. Pode ir, pode. Gabriel, sai daí. João, sai daí. Não viu ninguém, mas já sabe que estava ali. É, não é? Imagina Jesus brincando, sei lá, de amarelinha. Ia cair no inferno quando, irmão? Só céu, só céu. Você está abrindo mão de viver a tua vida para que Cristo possa dirigir a tua vida. Dá para entender que você não está entregando a tua vida na mão de um coach que vai falar: vamos ver aí e tal, o que vai dar. Não, você está entregando na mão de Jesus, que Ele sabe de todas as coisas. Amém? Para nós encerrarmos, o texto diz: naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, eles todos foram batizados. Então levou-os para casa, serviu-lhes a refeição, e todos na sua casa se alegraram de haverem crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados disseram ao carcereiro: solte esses homens. Esses caras negaram as suas vidas para anunciar Jesus. Sabe o que eles receberam? As pessoas que ele investiu, depois de pouco tempo, foram as pessoas que curaram as feridas deles, que lavaram as feridas deles. Isso é cristianismo.
Um dia você vai investir na vida de um irmão, no dia seguinte o irmão vai estar investindo na sua vida, e você vai ver o que é o corpo de Cristo agindo de maneira perfeita e agradável a Deus. Quando você começa a perceber que a alegria tem envolvimento com crer em Deus, você entende que nós somos insatisfeitos até encontrar Jesus Cristo. Nós somos insatisfeitos. Nós vivemos num mundo capitalista que quer sempre que a gente tenha mais um tênis, mais um relógio, mais uma camisa, um carro melhor, tudo melhor. Hoje eu tenho o iPhone 7, já saiu o 10, aí você fica, pô, que preciso do 10? Precisa nada, homem, o 10 vai fazer o quê? Churros. Mas você quer, porque a gente é insaciável, até que a gente encontre Cristo. Aí todas as coisas acontecem. Nós estamos vivendo em contagem regressiva. Você está morrendo. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora na sua vida? Se você soubesse hoje que você tem agora, exatamente agora, que eu estou estourado no horário, você tem 1 hora para viver, o que você ia fazer? O que você ia fazer se você tivesse 1 hora? Cara, você ia pedir perdão para pessoas, você ia adorar a Deus, você ia pedir perdão para Deus, velho, de pecado que você nem sabe se cometeu, você já ia falar, pega esse também, Deus. Você não ia parar para fazer coisa inútil, porque você só tem 1 hora. Mas sabe o que acontece? Você só tem 1 hora dessa hora, e aí acaba o tempo. E aí é 1 hora, da próxima hora e acaba o tempo. E aquele tempo morreu, aquele tempo passou. E o que você tem feito? Tem 3 personagens aqui, e você vai se enquadrar em um deles. Talvez você seja o carcereiro. O carcereiro era um cara que vivia sem propósito. Sabe qual era o propósito dele, dentro da leitura que eu tenho? O propósito dele era ser o melhor carcereiro do planeta. Ele queria ser o chefão do Prison Break, tá ligado? Ele queria ser o cara da cadeia. Por que eu acho isso? Porque quando esse plano foi frustrado, que a cadeia se abriu lá, todo mundo ia fugir, ele pegou a espada para se matar. E sabe por que o mundo geme pela manifestação dos filhos de Deus? Porque o mundo vive sob propósitos inúteis. Eles querem comprar um carro, e aí descobrem que aquilo não é o suficiente. Eles querem ocupar um lugar, e aí eles descobrem que a vaidade não é o suficiente. Eles querem conquistar alguém, e quando tem esse alguém, descobre que isso não é suficiente. Mas talvez você esteja como carcereiro, frustrado, porque na área que é mais importante na sua vida, você não tem êxito, e aí você tem vontade de largar tudo. Seja na área profissional, sentimental, você fala, não deu, não vai dar nunca mais. Talvez você seja como os presos. Os presos são semelhantes à multidão. Eles sentiram a manifestação de Deus através das canções, sentiram a manifestação de Deus através do terremoto, mas a história não conta a história dos presos. O preso é aquele que está aqui na igreja, ouve louvor, escuta a palavra, mas ele vive no evangelho do Zeca Pagodinho, de deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar, e quem sabe um dia eu saio dessa prisão. E Deus não quer que você viva assim, meu querido. Deus não morreu numa cruz para você comprar um iPhone. Deus não morreu numa cruz para você conseguir viajar para os Estados Unidos. Não tem nada de errado nisso, gente. Eu tenho um iPhone, já viajei para os Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer para você é que se você está ouvindo a manifestação de Deus nessa noite, você precisa sair daqui para viver com o propósito de ser liberto e de trazer liberdade aos cativos, de trazer luz nas trevas, de poder gritar para o mundo, ei, não se mata, eu tenho o que você precisa. Sempre que morre um jovem na nossa região, eu conversava com Moisés ontem, sempre que morre um jovem, eu me sinto triste, porque os jovens dessa região são responsabilidades nossas. Se alguém na sua classe morre, a responsabilidade é nossa, não a culpa, mas a responsabilidade de nós anunciarmos um reino de Deus. Perdi um rapaz que trabalha na mesma área que eu trabalho. Eu encontrei com ele algumas vezes, eu nunca falei de Jesus. Falei da lâmpada do negócio, falei do colete, falei do jogo, falei do Campeonato Paulista, mas nunca falei para ele, cara, vai na minha igreja, Jesus pode mudar a sua história. Nós estamos morrendo. O que nós temos feito com o Cristo dentro de nós? Talvez você seja os discípulos que têm vivido entendendo que viver é Cristo, que morrer é lucro.
entendendo que essa preocupação de ter, essa preocupação de conquistar, não condiz com o Filho de Deus. A palavra de Deus diz: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Feche os teus olhos. Eu não sei quem é você nessa noite, diante desses personagens. Se você está frustrado com uma área espiritual, com uma área da sua vida, e você está como carcereiro, está a fim de parar com tudo. Talvez você seja como os presos, que ouve a manifestação, que percebe o terremoto, que se beneficia do meio que está vivendo, mas que a história não segue contando a tua história, porque você sempre vai ser multidão. Você sempre vai ser mais uma pessoa sentada num banco de uma igreja, porque você não pratica aquilo que você tem ouvido. Ou talvez você seja como os discípulos, e o Espírito Santo de Deus está queimando no teu coração, dizendo: continua, gasta a sua vida para aquilo que é eterno. Se Deus falou com você de uma forma ou de outra, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, se posicionando, falando: Senhor, eu aceito esse desafio que foi ministrado no meu coração de subir de nível. Eu quero mais. Coloca a tua vida diante de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fomos salvos para servir, fomos salvos para levar salvação aos outros. Querido Deus e Pai, eu quero colocar cada vida que se posicionou, uma palavra séria, ó Deus, onde nós fazemos tantas coisas na vida, nós vivemos, nos divertimos, aproveitamos, mas o principal é o que Paulo e Silas faziam. Eles viviam o Evangelho, eles pregavam Jesus, eles respiravam Jesus, eles eram servos de Jesus. Quantas vezes, Senhor, nós estamos dando mais valores às coisas do que às pessoas que precisam de Jesus? Quantos dos nossos queridos estão perdidos, sem esperança, sem paz, sem vida? Quantas pessoas perto de nós necessitadas de uma palavra, necessitadas de salvação, necessitadas de esperança, e nós temos essa palavra no nosso coração. O Senhor nos alcançou, o Senhor mudou a nossa maneira de ser e de viver. Estávamos perdidos como ovelhas que não têm pastor, e o Senhor nos alcançou e mudou a nossa história. E quantos estão passando por nós, desejosos, pedindo ajuda, e nós temos ajuda, nós temos o Senhor. Ah, Pai, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos por ter, quantas vezes, gasto o nosso dia, o nosso tempo, a nossa energia para tantas coisas que não têm valor diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos esse Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a obedecermos a Tua palavra. Não está errado se divertir, não está errado brincar, estar com amigos, em família, viajar, ter um carro, ter um celular bom, ter bens, mas qual é a nossa prioridade, Pai? Nos ajuda a entendermos isso. Tu és o principal. Qual o propósito da nossa vida? Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo. Nós estamos de pé porque nós queremos, Senhor, queremos mais de Ti. Queremos ser bênção nas Tuas mãos. Usa as nossas vidas, Pai. Usa cada um que se posicionou. Tu conheces, Senhor,
Tu conheces as vidas, os corações, o interior, o íntimo de cada um. Opera milagres. Possamos sair daqui, ó Pai, transformados, diferentes, motivados para mudanças, Senhor, a mudanças e seguir a Tua vontade, fazer a Tua vontade. Te pedimos isso, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém.